Estão todos ouvindo? Sim, sim. Sim. Já tiveram alguma aula por aqui? Não. Pronto, gente. A gente vai ficar usando, como eu já tinha avisado, até que as coisas se resolvam e a gente estabeleça como é que as aulas vão, quando e como as aulas vão retornar, para a gente não perder esse contato e trabalhando o conteúdo, a gente vai ficar com o nosso calendário parcial de aula, tá bom? Como eu tenho aula com vocês 2 vezes por semana e eu preciso atender a todas as turmas e a faculdade pediu que disponibilizasse 40 minutos de aula por semana, então vocês vão ficar sempre na segunda-feira às 7 horas. E cada sala de videoconferência dessa, ela tem uma duração de 40 minutos. Então, se a gente conseguir fazer tudo que tem para fazer nos 40 minutos, a gente faz. Se não, a sala vai cair e aí eu reabro, mando outro link, o link novo, e a gente retoma, para a gente ir vendo o conteúdo, seguindo a ementa, para não ter muito prejuízo. Prejuízo já vai haver, mas para que o prejuízo não seja maior, a gente vai trabalhando a nossa ementa por aqui, pelas salas de videoconferência, tá? Esse sistema é muito funcional, é muito bom para ser usado. Vocês viram aí que ele tem a opção dos microfones e quando tem muita gente com o microfone ligado, ele fica dando interferência, fica ruim de escutar. Então eu peço que todos desliguem os microfones para ele ficar vermelhinho com o corte. E quando precisarem falar, aí vocês ligam e falam, tá bom? A qualquer momento vocês podem ligar o microfone, falar, fazer qualquer tipo de interpelação. Outra coisa, vocês devem ter visto que tem a opção de ligar a câmera ou não, tá? Essas aulas vão acontecer por videoconferência e elas vão ser gravadas, já está sendo gravada e depois ela vai ficar disponibilizada no YouTube. Não é uma disponibilização pública, é uma disponibilização no YouTube da faculdade institucional e a gente está salvando justamente com essa restrição de acesso para que só os alunos, através dos links que serão enviados, tenham acesso a eles. Então, quem quiser permanecer com a câmera ligada, permanece. Quem achar que não quer, pode desligar a sua câmera e não vai ter problema nenhum. Mas aí eu já estou deixando avisado que esse vídeo está sendo gravado e ele vai ficar lá disponibilizado. Por que que ele vai ficar disponibilizado? A gente sabe que nem todo mundo tem disponibilidade de internet ou nenhuma ou insuficiente para acompanhar as aulas online. Essas aulas vão acontecer online, pelo menos as minhas, os outros professores vão resolver como é que vão trabalhar suas disciplinas próprias, e eu optei por fazer assim para poder permitir que a gente interaja e que vocês façam perguntas, enfim. Eu achei que foi mais produtivo. A gente vai fazendo esse teste, caso não der certo, a gente reajusta nosso modelo de aula. Mas por agora a gente vai ficar fazendo assim para a gente ter esse encontro semanal, para não perder esse vínculo e permitir essa troca de informações, essa interação. Alguma dúvida até aqui? Como mais vai funcionar? A cada aula, a gente vai ter uma atividade avaliativa. Por quê? É muito provável que a gente não retome as aulas até a semana de segundas avaliações. E a gente não pode fazer novamente, uma situação emergencial, mas a gente não pode fazer novamente essas avaliações domiciliares. O que a senhora fez? Porque nós não somos EAD. Então, a gente, por precaução, vai disponibilizando essas atividades, que são, em verdade, atividades avaliativas. Vocês vão respondendo, vão retornando, respondendo e retornando, porque, a depender de como as coisas se desenvolvam, essas atividades vão ser utilizadas, somadas, para montar a nota da segunda avaliação. Outra situação. O nosso meio de comunicação oficial vai ser o ACAD Web, o sistema que vocês já conhecem, que vocês já utilizam. Tem muitas ferramentas bacanas que ninguém utilizava. Então, todas as atividades que eu tiver que mandar para vocês, eu vou mandar através do ACAD Web.
e lá na caixa de mensagem do Acad Web eu envio para o e-mail da turma, e quando vocês resolverem as questões e tiverem que dar o retorno, vocês vão dar o retorno também através do Acad Web para que tudo fique registrado na plataforma da faculdade, tá? Eu não vou mandar e-mails individualizados, os e-mails vão para o e-mail da turma. E aí cada um resolve o seu e retorna de forma individualizada para que eu possa fazer esse somatório das notas até chegarmos na segunda avaliação. Há alguma dúvida em relação a isso também? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, mais ou menos assim. Eu não ouvi direito. As atividades vão ser feitas durante a aula? Não, Algumas? pós-aula. Eu vou passar, depois do conteúdo da aula, eu vou passar alguma atividade referente àquele conteúdo. E aí vai haver um prazo para que vocês retornem com essas atividades. Não é durante a aula, não, porque a gente perde muito tempo. Na verdade, os 40 minutos da sala, vocês vão ver, eles passam muito rápido e a gente quase não tem condições de fazer tudo que tem que fazer, né? Considerando que nós tínhamos 4 horas aula na faculdade, que agora a gente vai ficar só com o que corresponde a 1 hora aula, então a gente tem que otimizar esse tempo e provavelmente vai ser preciso que a gente faça 2 salas de 40 minutos para poder compor o assunto que seria dado em sala de aula, porque com 40 minutos também a gente não vai conseguir andar na ementa, com a ementa. Você já tem no segundo horário algum professor que falou que vai fazer assim, videoconferência, o segundo horário está ocupado? Ainda não. Não, né? Então, se for necessário por hoje, já que a gente vai perder esse tempo de localização para organizarmos a nossa logística e a sala cair depois dos 40 minutos, vocês aguardem um pouquinho que uma nova sala vai ser aberta, tá bom? A gente terminou aquela parte da aplicação da lei penal até o artigo 12, e nós ficamos de iniciar, depois da prova, a teoria do crime. Então, nosso próximo assunto já é a teoria do crime. A gente já vai começar a estudar efetivamente os elementos do crime. Só que para hoje, eu não queria iniciar ainda esse assunto, eu queria fazer a correção da nossa avaliação, tirando as dúvidas e fazendo essa revisão pelo tempo que nós ficamos parados, fazendo essa revisão dessa matéria, e aí a gente começa, então, a parte de teoria do crime, tá? Eu não consegui devolver as provas a vocês porque não houve tempo, estou com todas elas aqui, passei só o gabarito, mas para hoje eu queria que a gente desse uma olhada na prova, fizesse essa revisão. Se alguém tiver alguma dúvida, uma prova foi praticamente objetiva. Se alguém tiver alguma objeção em relação à nota, a gente já resolve tudo hoje para na próxima aula a gente começar efetivamente com o conteúdo e com a atividade correspondente ao conteúdo, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para colocar a tela da prova, tá bom? O que é que vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver a tela da prova? Sim. Pronto, vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que a aula está sendo gravada, tá bom, gente? Quem quiser permanecer com a imagem, permanece. Quem quiser tirar, tira. Alguém pode estranhar esse modelo de prova que eu coloquei aqui para a gente fazer a revisão e a correção, porque, na verdade, eram 2 modelos de prova, tá? Mas como as questões eram iguais, eu vou usar só um modelo para a gente fazer a correção.
E aí, a qualquer tempo, quem quiser pode fazer a interpelação, pedir para falar, para a gente tirando as dúvidas de quem precisar. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Em relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A. O advento da lei penal que torne atípica determinada conduta retroage para alcançar fatos anteriores já transitados em julgado, sendo mantidos alguns efeitos penais da condenação. Por que essa assertiva está errada? Está errada porque, se a lei penal retroage, ela retroage de forma a beneficiar, e a gente sabe que ela só retroage para beneficiar, e ela não tem nenhuma ressalva. Não se mantém efeitos penais da condenação. Quando ela retroage de forma completa, absoluta. B. A lei temporária, com o término do período de sua duração, perde totalmente a sua vigência e aplicação. Por que está errada também essa assertiva? Alguém me diria? Conseguem ver, gente? Bem? Muito pouco. E agora? Dá pra ver. Melhorou agora. Agora sim. Melhorou? Alguém me diz por que essa B está errada? Está errada porque a lei temporária, ela continua válida, mesmo ela perdendo a sua vigência. A diferença justamente da lei temporária e da excepcional é que, embora perdida a sua vigência, ela vai manter os seus efeitos para o futuro. Que nome eu dou a isso? Ultraatividade da lei penal temporária ou excepcional. Artigo 3º do Código Penal. Lembram? C. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou a omissão, ainda que outro seja o local em que tenha sido produzido o resultado. Esse é o gabarito, essa é a alternativa correta. De fato, o local do crime está definido no artigo 6º do Código Penal, e a alternativa é a letra da lei. Se vocês lerem o artigo 6º, está escrito lá, do jeitinho que está escrito aqui na questão. Considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido a ação ou omissão, ainda que outro seja o local em que tenha sido produzido o resultado. Professora, essa questão ela estava no simulado. Hã? Essa questão ela estava no simulado, não é? Está errada. Eu não sei por que eu coloquei esse A senhora colocou que a resposta é a seguinte, a letra D, no caso. eu não sei por que eu grifei a C, mas não é a C, não. Estou vendo aqui agora. Acabei de ler e estou vendo que está errado. Na verdade, para o lugar do crime, o artigo 6º determina a teoria da ubiquidade, pode ser tanto o local da ação ou da omissão, quanto o local do resultado. Na verdade, o gabarito é a letra D. A lei penal admite interpretação analógica para incluir, exatamente, a letra D. A lei penal admite a interpretação analógica para incluir hipóteses análogas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. A gente falou sobre analogia, disse que a analogia em direito penal ela só é admitida quando for para beneficiar o réu, e nós falamos, fiz até o quadrozinho
lá na sala, diferenciando a interpretação analógica da analogia. E na interpretação analógica, eu dei até o exemplo a vocês das qualificadoras do crime de homicídio, que o Código estabelece, por exemplo, como qualificadora. Você praticar o homicídio utilizando de veneno, tortura, asfixia, explosivo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Está lá no artigo 121, inciso 3º. Por que que aquilo é uma interpretação analógica e por que é que ela pode ser prejudicial ao agente? Porque o legislador não tem condições, ainda mais em 1940, como foi a edição do nosso Código, de estabelecer todas as formas específicas pelas quais alguém pode matar alguém utilizando-se de meios cruéis. Então, ele coloca termos específicos e, ao final, o legislador deu essa possibilidade de aumentar o leque interpretativo quando ele coloca essa fórmula genérica, dizendo que qualquer outro meio insidioso ou cruel. Então, eu posso sim fazer interpretação analógica prejudicial ao agente. O que eu não posso fazer é utilizar a analogia de forma a prejudicar o agente. Eu não sei se vocês recordam, mas a gente falou também em sala que a interpretação analógica é uma forma de, como o próprio nome diz, interpretar a lei. Ela diz alguma coisa e eu vou interpretar aquilo que foi dito. Então, eu vou interpretar o que significa esses outros meios insidiosos ou cruéis. Já a analogia, ela não faz interpretação. Ela pega onde há uma lacuna, uma lei que regulou uma situação semelhante para preencher aquela lacuna. Então, a analogia, ela é uma forma de integração da norma e diferente, portanto, de interpretação. Interpretação, eu tenho alguma coisa que precisa ser interpretada. Para usar analogia, eu não tenho uma lei específica para aquele caso, e aí eu pego emprestada uma lei que regulou um caso semelhante. Então, essa é a alternativa correta. Alguém tem alguma observação para fazer, gente, em relação a isso? Não? Tá tudo ok? Posso seguir? Sim. E aí, a letra E, que a gente acabou de falar sobre ela, a analogia não é permitida em relação a leis penais incriminadoras nem permissivas. A analogia, ela é permitida desde que ela seja benéfica ao agente. 2. No que tange à aplicação da lei penal, a lei nova que diminui a pena de crime contra a ordem tributária não retroage. A lei penal nova não retroage se ela for mais benéfica. A alternativa está dizendo que ela diminui a pena. Ela é mais benéfica? É. Então, ela necessariamente vai retroagir. B. Tipifica penalmente a conduta de deixar de cumprir alguma obrigação fiscal acessória, retroage. No que tange à aplicação da lei penal, a lei penal nova que tipifica penalmente a conduta de deixar de cumprir alguma obrigação fiscal, retroage. Essa lei nova está fazendo o quê? Criando um crime, está tipificando uma conduta. Se ela vai criar crime e, portanto, ela vai ser prejudicial ao agente, ela não retroage. C. Torna atípica determinada conduta. A lei penal nova que torna atípica determinada conduta aplica-se aos fatos anteriores,
desde que ainda não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Uma lei que torna atípica determinada conduta, ela está fazendo o quê? Que instituto eu tenho aqui, gente? Podem falar, tá? Uma lei nova que torna atípica uma conduta, isso está dizendo que ela estabelece que aquela conduta já não é mais criminosa. Um fato típico, uma conduta típica é um crime. Aquilo que se tornou atípico é porque deixou de ser crime. Então, a lei penal nova que torna atípica determinada conduta deixou de classificar aquela conduta como criminosa, que nome eu dou a isso? Abolício criminis, desde que ainda não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por que essa alternativa está errada? A abolício criminis, quando a lei nova traz a abolição do crime, a atipicidade da conduta, ela retroage sem qualquer impedimento, ela retroage sem qualquer restrição. E aqui há uma restrição na alternativa. Está dizendo que ela vai retroagir desde que ainda não tenha havido sentença condenatória. E o artigo 2º do Código Penal diz que retroage a qualquer momento, com sentença, sem sentença, cumprindo pena, seja lá a situação do réu, se a lei nova for mais benéfica, e aqui é porque ela está tornando a conduta atípica, está acontecendo uma abolício crimes, então ela vai retroagir sem qualquer restrição. D. Estabelece nova hipótese de extinção de punibilidade, não se aplica a fatos anteriores. Ela está dizendo o que aqui? A conduta ainda é crime, mas o que o legislador está prevendo na nova lei é que, por alguma razão, a punibilidade está extinta, ou seja, o direito do Estado de fazer punir aquela pessoa se extinguiu. Quais são as possibilidades que a gente tem hoje de extinção de punibilidade? Estão lá no artigo 107 do Código Penal. Decadência, prescrição, perempção, a morte do agente, anistia, graça ou indulto. Todas essas situações que funcionariam como uma espécie de um perdão para o crime, pela anistia, pelo indulto ou pela graça, ou pelo próprio perdão judicial. Então, se eu tenho uma situação que diz que o crime ainda é crime, mas por alguma razão peculiar o sujeito não pode ser punido, então eu estou trazendo uma lei nova que é benéfica ao réu. E se ela é benéfica ao réu, ela se aplica, sim. Torna atípica determinada conduta, a lei penal nova, que torna atípica determinada conduta, cessa os efeitos penais da sentença condenatória decorrente dessa prática, ainda que já tenha transitado em julgado. A letra E é bem parecida com a letra C. Qual é a diferença entre elas? É que lá na letra C, a questão estabelece uma restrição para essa retroatividade. E na letra E, não há restrição. A lei penal mais benéfica, e nesse caso que tornou a conduta atípica, deixou de prever a conduta como crime, ela vai retroagir ainda que já tenha havido sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, não caiba mais recurso, que o sujeito já esteja preso em definitivo, por exemplo. Entenderam? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Pronto. Lembrando que cada questão vale 1 ponto. E, ao final, quem tiver interesse, manda um WhatsApp para mim, que eu respondo com as imagens da prova, tá bom?
Terceira questão. A extraterritorialidade presente no artigo 7º do Código Penal se divide em condicionada e incondicionada. Condicionada no inciso 2º. Na extraterritorialidade incondicionada, aquela que a gente disse que não precisa de condições, acontecendo uma daquelas circunstâncias previstas, a lei penal brasileira vai ser aplicada. Aplica-se a lei nacional em determinados crimes cometidos fora do território, independente de qualquer condição, ainda que o acusado seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Exceto, que é que essa questão está pedindo, e acho que muita gente fez confusão. Ele está falando que é extraterritorialidade incondicionada, menos, então, das 5, 4 são situações de extraterritorialidade incondicionada. Apenas uma não vai ser. É uma exceção à extraterritorialidade incondicionada. E qual é a exceção aqui? A gente, da leitura do artigo 7º, inciso 1º, a gente conseguiria resolver tranquilamente essa questão. Quando o crime for cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República, é incondicionada, está no artigo 7º, inciso 1º, letra A. Quando o crime for cometido contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de estados, de territórios, de municípios, de empresas públicas, de economia mista, autarquia ou fundação, naturalmente. É a letra B do artigo 7º, inciso 1º. No caso de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, inciso 1º do artigo 7º, a linha D. E letra E, quando o crime for contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Então, aí a gente tem as 4 hipóteses previstas no inciso 1º. Qual é a única hipótese que não está lá no inciso 1º? Quando por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir aquele crime. Ok, gente? Ok. Está dando para mim aqui que a gente só tem mais 10 minutos de reunião. Se a sala cair, fechar, se acalmem, que eu vou salvar o vídeo, vai levar de 5 a 10 minutos, e aí eu mando um link novo para a gente terminar a correção, certo? Professora, a terceira ficou que questão? Terceira ficou letra D. É a única hipótese que não está no artigo 7º, inciso 1º, na extraterritorialidade condicionada. A letra D é situação de extraterritorialidade condicionada. Ah, entendi. É o inciso 2º, a linha A. A questão falava sobre extraterritorialidade incondicionada, né? Exceto, então ele quer saber qual delas não é incondicionada. E a única que não é incondicionada aqui é a letra D. Mas alguém tem dúvida sobre ela? Para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da... Essa questão, vamos combinar que estava facílima. Quais são os princípios utilizados para solucionar os conflitos aparentes de norma? Nós temos 4 princípios. Quais são eles? Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Então, quando eu falo em conflito aparente de normas, eu só tenho 4 princípios suficientes para solucioná-los. Também anotei isso bem direitinho no quadro, eu recordo. Tem outros princípios aqui que são princípios de direito? Tem. A gente, inclusive, estudou. Princípio da proporcionalidade, princípio da fragmentariedade, são princípios do direito penal. A questão está pedindo princípios suficientes para resolver conflito
aparente de normas. Quando a gente tem uma situação que para a sua resolução, aparentemente é possível aplicar mais de uma norma. E aí, como é que a gente decide qual é a norma que vai ser aplicada para solucionar aquele conflito? Como é que a gente sabe? Se eu tenho uma situação em que uma mãe mata um filho, e a gente falou sobre isso na sala, eu tenho uma possibilidade de aplicar o artigo 121, que fala do crime de homicídio, e eu tenho a possibilidade de aplicar o artigo 123, que fala do crime de infanticídio. Como é que eu vou resolver isso? A gente resolve através do princípio da especialidade, que diz que entre a norma geral e a norma especial, prevalece a norma especial pelo princípio da especialidade. Então, uma mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, pela influência do estado puerperal, o crime não é de homicídio, embora esteja se ceifando uma vida, o crime é de infanticídio. Recordam? E depois, o princípio da subsidiariedade, que é aquele que a gente chamou de soldado de reserva. Eu tenho um crime que faz a previsão da conduta e da pena, e geralmente ele diz, não é sempre, geralmente ele diz, aplica-se essa pena quando não tiver um crime mais grave suficiente para ser aplicado. Quando eu não conseguir encaixar essa minha conduta num crime mais grave, aí eu encaixo nesse soldadinho de reserva, nesse crime subsidiário. Então, o princípio da subsidiariedade, além desses dois, a gente estudou também o princípio da consunção, aquele que o crime fim absorve o crime meio. Eu quero cometer um homicídio. Para eu cometer esse homicídio, eu dei facadas na minha vítima. Quando eu dou essas facadas, eu estou produzindo lesões corporais na minha pessoa. E depois eu consigo a morte. Nesse caso, eu tenho as lesões corporais que foram necessárias para a prática do homicídio e tenho o homicídio. Eu tenho aparentemente dois crimes que podem ser aplicados a essa mesma conduta. Mas as minhas lesões corporais foram o meio que eu elegi para praticar o meu homicídio. A minha finalidade era o homicídio. Então, eu não vou responder por lesão corporal e por homicídio. Eu vou responder só pelo homicídio, por quê? Porque ele absorve as lesões no momento em que as lesões foram o meio escolhido para praticar o crime de homicídio. Então, eu tenho aí a aplicação do princípio da consunção. O crime fim absorve o crime meio. E, por fim, o princípio da alternatividade, que fala que, na verdade, nem é uma solução de conflito aparente de normas. Eu tenho aí exatamente aquela situação da qualificadora do crime de homicídio, que traz várias condutas diferentes, vários núcleos, e eu posso praticar o meu crime através de um só núcleo, ou posso praticar todos os núcleos do crime e praticar apenas uma conduta. O que eu tenho não são duas normas, é uma norma com a previsão de várias condutas. Daí a alternatividade. Qualquer uma delas que eu pratique, eu estarei praticando o crime. Esses foram os 4 princípios que a gente estudou para a solução de conflito aparente de normas. Alguma dúvida aqui, gente? Não. É confuso, né, professora? Mas Como vamos assim, seguir. confuso? Os outros princípios, né? Eu até que eu entendi, né? A da especialidade e da subsidiariedade. O restante é um pouquinho confuso, assim, de você pegar bem, né? Compreender melhor. Mas, Sim, a gente estabeleceu esses conceitos em sala, estabeleceu que para o conflito de normas só esses 4 eram utilizados. Então, para fins de solução da questão, a gente vai por uma exclusão, né?
Aliás, exclusão não, na verdade. A gente saberia resolver a questão, porque a gente sabe que apenas 4 princípios são usados para a solução dos conflitos aparentes de normas. Os outros princípios são princípios do direito penal. Agora, de fato, para diferenciá-los, a gente precisa estar sempre estudando para ir sedimentando esses conceitos, né? Porque eu decorá-los para uma avaliação, em uma semana a gente já não lembra mais de nada. E direito é isso aí, é leitura constante e estudo constante. A gente não pode parar não, porque se parar, desanda. Em relação à questão, alguma dúvida? Não. Se quiserem falar, gente, se tiverem dúvida, a hora é essa, tá? Eu optei por essas videoconferências justamente para que a gente possa estabelecer algum diálogo. Quinta questão. Grande, mas uma questão fácil. Em razão da situação política do país, foi elaborada e publicada em 1º de janeiro de 2017, Lei de Conteúdo Penal prevendo que, especificamente, durante o período de 1/2 de 2017 a 30/11 de 2017, a pena do crime de corrupção passiva seria de 3 a 15 anos de reclusão e multa. Que lei eu tenho aqui? Que espécie de lei é essa? Lei temporária. Lei temporária. Fixou o início e fixou o fim. E ela disse que o crime de corrupção ia ser punível com pena de 3 a 15 anos de reclusão e que a pena anterior, a pena ordinária desse crime do 317, era de 2 a 12 anos. Então, a lei temporária veio e tornou a pena para o crime de corrupção mais gravosa, maior. De 2 a 12, transformou em 3 a 15. No dia 5/4 de 2017,